Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E agora a gente torna a falar sobre a questão da pessoa que aprende a língua brasileira de sinais ou, de repente, a necessidade que a gente tem de aprender a Libras, a língua brasileira de sinais. Já imaginou, na sala de aula, o seu filho, sua filha, aprender dentro da grade curricular a Libras? Já pensou, de repente, como seria fácil para a gente se comunicar com as pessoas surdas no dia a dia? Mas você concorda? Você acha que é complicado? Acha que vale a pena? E você que é dono de escola, como pensa? O que pensa a respeito do assunto? E para a pessoa surda, já imaginou como seria tão fácil para a gente estar dialogando? Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a advogada Camila Gouveia, que é especialista em direito da pessoa surda, formada com essa especialidade pela PUC de São Paulo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Olha, e quando eu estou falando assim de ter a disciplina em si na grade curricular, porque é um sonho, né? Já imaginou? Você está nas lojas, você está nos mais diversos ambientes, tem até pessoas que são incluídas no mercado de trabalho, porém, ela fica meio ali que isolada às vezes, porque ela tem dificuldade de se comunicar com as pessoas que não conseguem falar em Libras. Mas se essa língua brasileira dos sinais fosse algo do nosso dia a dia, como uma outra língua qualquer, tanta gente aprende a falar inglês, aprende a falar espanhol, por que não aprender tão facilmente também, fluentemente, a Libras? Me explica por que é possível que isso aconteça no Brasil. E a responsabilidade começa a partir da senhora como advogada. Me explica como é que é isso, qual é o projeto que vocês têm, como é que isso pode acontecer de Sergipe para o Brasil, digamos assim. O projeto ele é justamente para pensar, para induzir a reflexão, para virar um projeto de lei sobre a oficialização da Libras. Seria o quê? Torná-la equiparada à língua portuguesa mesmo no Brasil. Artigo 13 da Constituição Federal da gente. Muita gente acha até que a língua já é oficial, mas ela não é. Ela é apenas reconhecida como meio legal, como a gente sempre sabe. Se chega uma pessoa surda, então, para falar na língua de sinais, é necessário. Porém, é necessário também, e de nível, sabe, para estender a todos mesmo, que todos saibam, pela questão da acessibilidade. Como o senhor bem pontuou, se a gente vai numa farmácia, vai no supermercado, numa consulta médica, qualquer serviço que tenha, você está sempre dependendo de um intérprete ou um tradutor, está sempre precisando de um aplicativo, uma tecnologia assistiva. Isso acaba limitando, porque você sempre deixa o ser humano dependente da disponibilidade de um outro ser humano. Sempre dependendo de uma tecnologia, de uma internet, de um sinal, de uma bateria de celular, inclusive. Então, a ideia da oficialização é justamente trazer isso. Todos aprendam. E o fundamento principal é a dignidade da pessoa humana, a igualdade, não discriminação. Sim. Porque a gente está falando de pessoas brasileiras. Inclusive, o surdo ele se sente muito como se fosse um estrangeiro dentro do próprio país, o que é um absurdo. Sim, claro. E aí, esse meu estudo ele vem desde 2014, por sinal, lá na PUC, trazendo, com apoio até do CNPq, justamente para fomentar esse estudo, esse pensamento de que a língua brasileira de sinais ela é mais do que uma cultura, ela é mais do que uma história, ela é uma razão humanitária, ela promove cidadania mesmo. Porque se eu coloco para pessoas não surdas, que são os ouvintes, para falar a língua portuguesa, a gente tem todo um histórico, uma cultura vinda para a gente aprender a língua portuguesa e não a inglesa, por exemplo. Sim, claro. Embora no currículo escolar a gente tenha o inglês. Mas o surdo é uma pessoa que ela tem uma limitação auditiva. Isso não significa que seja necessariamente obrigatório fazer a questão da reabilitação, como o aparelho auditivo, ou o implante coclear, que é justamente no surdo profundo. Então, isso, até porque essas coisas também têm contraindicações. Então, você sempre fica vendo aquele ser humano sempre a mercê de uma indicação médica ou a mercê de um outro ser humano. E é uma questão de linguagem. A pessoa surda, ela se comunica numa linguagem que a própria lei chama de visual motora, que é espaço visual. Através da visão, ela se comunica através de gestos. Gestos totalmente dentro de toda uma estrutura gramatical, tanto é que é uma língua, não uma mera linguagem. É uma língua viva, por sinal, não é universal no mundo todo. Cada país tem, como tem a língua portuguesa, como tem inclusive os dialetos, né, do Nordeste, do Sudeste, enfim.
Então, essa questão assim, de você ver que um cidadão, um ser humano, na natureza dele, não é algo artificial, algo inventado ou algo construído socialmente, é a natureza dele humana, dele falar através de uma linguagem visual motora, assim como o ouvinte, por ter audição, ele se comunica por uma linguagem oral auditiva. Então, você observa, o senhor Evanilson consegue se comunicar na língua espaço visual, como também na oral auditiva. Já o ser humano, que é surdo, é na visual motora. Então, assim, ele se restringe a isso, que a gente chama de singularidade linguística. Eu acredito que a gente até tem avançado no que diz respeito, por exemplo, da oportunidade de trabalho, como agora o governo do Estado está lançando mais um processo seletivo para a contratação de intérpretes, né? Isso acaba sendo a promoção, digamos, profissional. E é importante, já que você tem hoje uma camada significativa da sociedade que não entende a Libras e não está pouco pouco se lixando, vamos dizer assim, para esse aspecto. Porém, como você bem disse, de repente, se todo mundo pudesse estar se comunicando, isso seria mais fácil, não só para o cidadão de um modo geral, mas principalmente para a pessoa surda sentir-se parte, né, da sociedade de maneira mais integrada, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Mas eu lhe pergunto, como é que as pessoas vão poder fazer para participar, para que essa ideia saia do papel, que ela chegue até o Congresso? Olha o desafio. É a advogada, eu falei que é sergipana, mas não sei se a sua origem é sergipana. Então, assim, uma sergipana, advogada, formada com essa especialização de direito da pessoa surda, na PUC de São Paulo, lançando uma ideia para que ela chegue até o Congresso Nacional, para que daí o Congresso tenha todo um trâmite a ser seguido e depois isso se transforme numa lei e automaticamente as escolas passem a adotar isso na grade curricular e que as pessoas passem a adotar isso para o seu dia a dia. Quer dizer, a língua efetivamente brasileira de sinais ser reconhecida oficialmente no Brasil. Então, como é que as pessoas que nos assistem agora podem contribuir para que isso comece efetivamente a acontecer? Eu criei uma página na rede social, que é o meio que todos têm mais acesso hoje em dia, até porque a votação, até porque a assinatura, a coleta, ela é feita por qualquer pessoa maior de 18 anos. Basta ter um e-mail. Então, é isso. Então, a pessoa pode entrar tanto no portal E-Cidadania, do Senado Federal, ou pela rede social, que eu achei mais fácil, e lá tem um link, que é o @ pelo Instagram, no caso, é o @oficializalibras, que eu até criei a hashtag para justamente fazer essa divulgação. Lá encontra o link, ou então através fica diretamente... Fica na sua biografia. Isso, do Instagram, na biografia, fica na biografia desse projeto. Desse projeto, exatamente. No caso, né? Repete mais uma vez que a gente está colocando a tarde aí, por favor. @oficializalibras. @oficializalibras. Isso. Então, se a pessoa for lá na bio, né? Porque é a linguagem jovial aí do Instagram, mas na biografia desse perfil, você vai encontrar lá o link e ele já leva a pessoa direto lá para fazer, para assinar. Olha, eu concordo, eu afirmo, eu apoio essa campanha. E eu preciso dizer assim, que a pessoa que não tem o cadastro ainda no portal E-Cidadania precisa fazer o cadastro. São dados simples, como eu te falei, é o e-mail, a data de nascimento. Vai no e-mail para validar esse e-mail, tá? Validar esse cadastro no portal e retorna ao perfil do portal E-Cidadania para fazer o apoio. Pode parecer meio complexo para quem não está acostumado, mas são passos simples. Se você for lá e seguir, não vai ter muita dificuldade. Eu lhe pergunto, toda vez que se lança um projeto, que se lança uma ideia, dentro de qualquer escopo, você fala sobre objetivos, justificativas, etc. e tal, né? O que lhe estimulou, o que é que lhe incentivou a dizer assim, isso é necessário? Qual é a demanda que a gente tem hoje e que merece, digamos, toda uma atenção especial? Independente da questão da dignidade da pessoa humana. Estou dizendo porque isso tem que estar lá, né, alinhado para que nossos legisladores possam avaliar. Não, por que essa ideia? Por que surgiu isso? Por que é importante? Então, como é que se chegou a essa necessidade? Além de ter tratados internacionais que o Brasil ratificou como emenda constitucional, né, no país, que o Brasil tem que responder por isso, né? Ele tem que realmente suprir esse acordo que ele mesmo aderiu. Mas também por uma questão, assim, olhando pelo lado mais social, o lado mais humano, é a questão de você ver realmente a necessidade. A pessoa, ela fica vulnerável na sociedade, sempre dependendo, como hoje na lei, por ser reconhecida e não ainda oficializada,
A lei sempre traz, assim, como eu falei anteriormente, uma questão de intérprete que é louvável, sim, mas também a questão assim, de que a lei sempre mostra que a pessoa surda tem que se comunicar na Libras, mas que não pode substituir a língua portuguesa, sempre dependendo da modalidade escrita do português. Então, assim, imagina uma pessoa que tem um acidente na rua, aí para todo mundo que eu preciso de um papel e uma caneta para escrever e falar o que eu estou sentindo. E se eu puder falar, se eu puder me comunicar, né? Porque pode ser um trauma grave ou sim, não. Enfim, N situações que você observa que a pessoa está vulnerável, sempre exposta, e é como se ela pedisse para fazer parte da sociedade. Então, isso é um absurdo. A pessoa, ela é parte da sociedade. Tanto é que até eu tenho uma certa pesquisa, que ela ainda está em desenvolvimento, mas é justamente para falar assim, a inclusão é perfeita? Mas o termo mesmo é respeito, é interação. O que a gente está precisando é de interagir as pessoas em geral. Não vou nem especificar a pessoa ouvinte com pessoa surda. Em geral, inclusive cegos, que tem outra forma de linguagem. Sim. Enfim, a gente tem que interagir entre si. É essa a maior barreira que tem o surdo, a maior, mas também tem outras, que é justamente a questão da comunicação. E isso é uma necessidade humana, vital de todo mundo, de se comunicar. Uma pessoa que não se comunica, ela está totalmente fora, né, de todo o contexto. Mas é fácil a gente perceber isso, que quando você chega num ambiente, por exemplo, que tem 3, 4 pessoas surdas, ou no mínimo 2 ou 3 e uma, você percebe que ela tem a condição de fala normal, ou, né, de audição normal, porém, ela sabe a Libras e você percebe que a comunicação fica ali, ó, entre eles 3, 4. Uhum. Então, passam várias pessoas e ficam olhando, ficam até espantadas. É como se você passasse e observasse, você que não entende de inglês ou espanhol, e percebesse o estrangeiro se comunicando. Uhum. Você não entende patavina nenhuma e fica assim, achando até bonitinho às vezes, né? Aquela conversa entre eles, mas você não sabe que universo é aquele que eles estão vivenciando, que tipo de situação é aquela que eles estão passando ali. Então, acredito que no caso da Libras, seria na mesma proporção, respeitando aí a condição de cada um. Para a gente concluir, eu vou pedir para você, se quiser divulgar, talvez, novamente, não só o Instagram, ou se tiver algum outro canal, se quiser divulgar telefone também, para que as pessoas possam buscar mais informações. O mais importante já foi dito aqui pela doutora Camila Gouveia, que é você ir lá no perfil e fazer o seu cadastro, né? Declarar o seu apoio com base em tudo que já foi passado. Fica à vontade. Bom, então só repetindo, é o arroba oficializa Libras, ou então se preferir o meu arroba profissional, que é o arroba Camila Souza Gouveia. Souza com Z ou com S? Com Z. Souza com Z. Camila tá. com K. Mas está aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui que você vai ver. Inclusive para a comunidade surda, o meu sinal é esse, que não existe palavras na língua de sinais, então só para eles me identificarem também. E seria mais isso, é o portal E-Cidadania do Senado Federal. E à medida que for cada vez tendo esses espaços como esse, na TV, na rádio, a gente vai cada vez mais divulgando. Vamos postando vídeos explicando como faz a assinatura, o cadastro. É preciso chegar a 20 mil, é? 20 mil em 4 meses. 20 mil assinaturas em 4 meses. Então, acho que a gente pode se somar aí. Tá no começo? Está no começo. Está no começo. Então, iniciou, curiosamente, me desculpa, no Dia Nacional da Pessoa Surda, 26 de setembro. Então, nós estamos no começo. Antes dos 4 meses aí, chegarmos ao 4º mês, a gente vai ter a Camila aqui de volta para a gente já saber como é que está o andamento. Naturalmente, dar uma reforçada nessa campanha. Por favor, eu agradeço muito o espaço, é veementemente importante. Obrigado e boa sorte aí nesse projeto, que é importantíssimo. Nosso Inclusão em Saúde dá uma pausa rápida e volta em instantes com a segunda parte do programa. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.